Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso canal. Vamos dar continuidade então ao nosso livro. Hoje a gente vai falar sobre a parte 5 e, na verdade, a terceira honra, né? Que vai ser: honra o seu amor, respeitando o meu tempo e o meu jeito de reaprender a viver. Então vamos falar que muitas vezes, pessoal, o luto, ele exige ser visto. Ele exige ser ouvido também. A gente precisa dar atenção, precisa dar vazão a esses sentimentos, precisa entender o que está acontecendo, precisa ver os impactos disso tudo, os impactos comportamentais, os impactos psicológicos, nas nossas emoções, no nosso corpo. Então a gente precisa dar voz para esse processo, entendeu? Para a gente poder identificar o que está acontecendo e valorizar, né, e validar o que está acontecendo. Então muitas vezes nós não temos tempo suficiente para poder expressar a nossa dor, né? Porque o mundo não vai nos permitir isso. Então nós temos que voltar a atividades diárias, nós temos que voltar ao trabalho, nós temos, lógico, né? Dependendo do grau de parentesco, nós vamos poder ter alguns dias de licença, que inclusive chama a licença nojo, né? Então assim, a gente pode pensar também nisso tudo, como que os nossos vínculos eles têm essa temporalidade para serem superados, né? Para o nosso luto ele ter uma resolução em pouco tempo, uma semana, 2 dias corridos, enfim, né? Muito pouco tempo para a gente poder elaborar uma perda que é tão significativa para a gente. E pensando nisso tudo, a gente pode pensar sobre há um tempo para o luto acabar. Então, até alguns anos atrás, havia o entendimento de que ele tinha um começo, meio e o fim, né? E de que o luto normal ele encontrava um final inevitável quando os enlutados reaprendiam a investir em novos vínculos e projetos, deixando o luto para trás. Então, antigamente a gente poderia ter essa noção de que o luto ele tem um início, meio e fim, e ele chegaria ao fim quando a pessoa conseguisse investir em novos vínculos. Isso significaria, portanto, que a pessoa deixou o luto para trás. Contudo, hoje a gente vai entender que a problemática do luto vai ser quando a vida do enlutado está muito comprometida, né? Muitas vezes a vida fica congelada naquele polo da perda, ou seja, naquele evento da perda, a vida fica congelada dentro daquele contexto. E aí a gente vai perceber esse impacto do luto na vida do enlutado, né? Nos afazeres e tal. E não necessariamente esse início, meio e fim, e esse fim principalmente, né? Porque aí hoje a gente pode falar sobre essa ideia de que o luto não vai ter um fim específico, vai nos acompanhar porque as nossas perdas nos acompanham durante o nosso processo. Vezes a gente vai lembrar mais, vezes a gente lembra menos um pouquinho, mas elas sempre vão estar ali de alguma forma. Então assim, além disso, eu queria falar com vocês também um pouquinho sobre o luto complicado, porque algumas marcas registradas do luto complicado vão ser o anseio e a tristeza intensa e persistente. Vai aparecer quando a gente consegue identificar algum prejuízo funcional na vida do enlutado, no caso. Pensamentos ou imagens insistentes do falecido, como a sensação de descrença ou a incapacidade de aceitar, né, a dolorosa realidade daquela perda, pode ser um sinal a se identificar e ficar um pouco mais atento. Se existem pensamentos e imagens que são insistentes e que vão contra a aceitação do processo de morte. Ou seja, vai ter um processo de negação daquilo tudo. A gente vai ter dificuldade para entender e realizar que aquela morte ocorreu. E além disso, a gente pode também ter o atordoamento e o entorpecimento emocional. É como se estivesse sentindo tanta coisa ao mesmo tempo e de forma tão intensa que parece que não estamos sentindo nada. Parece que nada faz mais sentido, né? E aí a gente pode pensar que esse atordoamento e esse entorpecimento pode, dependendo do prazo aqui temporal, por exemplo, se passado 1 ano, 6 meses desses sintomas intensos, a gente pode tendenciar assim, a pensar sobre um luto complicado. A gente tem também um senso de identidade diminuído e um desconforto com uma mudança de papel social. Porque muitas vezes, quando a gente passa por um processo de perda, de morte, a nossa reorganização
de papel social se faz necessária. Então, por exemplo, se a pessoa que faleceu era o provedor da família, a gente vai precisar passar por um processo de reorganização dos papéis sociais. Alguém vai precisar ou pegar aquela função ou dividir aquela função. Então, se a pessoa cuidava da casa e do serviço, outras pessoas terão de suprir essas necessidades. E aí essa reorganização do papel social, o que pode também interferir no senso de identidade, porque se até então eu estava acostumado a ser de um jeito e a partir daquele momento eu preciso assumir papéis que não eram meus, eu posso ter esse senso de identidade diminuído, né? Essa confusão nos papéis sociais. E é por isso também que a terapia pode ser um bom aliado nesse processo, né? Para ajudar a elaborar não só a perda, mas a continuidade também. Oferecer talvez alguns passos práticos dentro do seu contexto para que você consiga, então, se reorganizar dentro da sua vida e das suas obrigações que passam a se fazer parte. Então esses vão ser alguns dos sintomas do processo de luto complicado, que nem todos os enlutados vão precisar da psicoterapia, né, para poder elaborar essa perda, mas eles precisam sim de um espaço para poder expressar esse pesar, expressar esses sentimentos para fazer essa elaboração, né, porque são partes essenciais do processo de um luto que a gente vai chamar de saudável, né? Que, embora seja desconfortável, está sendo um processo saudável. Dentro dos parâmetros, é um processo natural e um processo que está sendo saudável, quando a pessoa consegue expressar o seu pesar e elaborar os seus sentimentos. Em alguns casos, o tratamento medicamentoso, ele pode sim fazer parte, pode sim ajudar, mas não no sentido de tamponar aquela dor, né? Não no sentido de entorpecer aquele luto, né? Do tipo, não tenha essas reações emocionais, mas no sentido de amenizar alguns sintomas que podem ser muito disruptivos, né? E que podem atrapalhar muito o funcionamento do dia a dia do paciente, do enlutado. Não é um problema caso o tratamento medicamentoso seja uma possibilidade para você nesse momento. Não tem nada de errado, não é coisa de doido, tá bom? Então, assim, é super natural que às vezes alguns sintomas eles vão aparecer muito latentes, muito fortes. E aí, talvez tomar um medicamento para poder cuidar daquele sintoma específico pode te ajudar a te dar mais abertura e um pouco mais de consciência para poder pensar em próximos passos que você precisa dar. Então isso é super importante também. Então, para finalizar, eu quero ler uma citação do livro, né, uma parte dessa parte do livro que é muito interessante. Então, o autor fala assim: enlutados, se puderem, encontrem apoio compassivo. Estejam com outras pessoas que se lembrarão de vocês, que não julgarão suas lágrimas, que conseguirão ouvir a versão não editada da sua tristeza e dor. Um dia, vocês estarão mais fortes para carregar o peso do seu sofrimento, e um dia poderão ajudar os outros a carregarem o mesmo peso. Então eu finalizo por aqui e até o nosso próximo vídeo. Não esquece também de clicar no primeiro link da descrição se você quiser ter acesso ao PDF, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.